nós falamos em homens das cavernas, o que é que vem à sua mente? É provável que venha alguma coisa, não é? E quando ouve a expressão homens das cavernas, provavelmente a imagem que vem à sua mente é uma imagem de indivíduos, vamos chamar assim, trogloditas, não é? Com um aspecto assim meio macaco, meio homem, talvez andando um pouco curvados, talvez com as mãos no chão, vestidos de peles de animais e a arrastar uma lança ou uma massa, não é? Provavelmente esta é a imagem que vem à sua mente, homens das cavernas. Esta imagem é uma imagem em grande parte criada pelos defensores da teoria da evolução. Nós não temos assim tanta base científica para a defender quanto pode parecer. Porque nem tudo aquilo que aparece na televisão e nos livros é verdade, irmãos. Que homens eventualmente moraram em cavernas, sim, isso é mais ou menos notório. E nós, inclusive, temos achados que nos mostram que, ao ocupar as cavernas, também deixaram ali as suas marcas. Mas quando nós percebemos que, por exemplo, algumas destas pinturas que foram feitas nas cavernas respeitavam aspectos importantes do desenho, como a dimensão e a perspectiva, nós percebemos que eles não eram propriamente tão trogloditas assim. E quando nós descobrimos que, entre outras coisas, há até em algumas cavernas sinais que são anotações musicais, ficamos surpreendidos, porque os homens das cavernas se calhar não eram bem aquilo que a gente pensa quando ouve falar de algumas coisas. Os homens, por vezes, foram forçados a viver em cavernas, mas eles não eram macacos evoluídos, eram homens à procura de abrigo. E a Bíblia nos fala sobre um grupo de homens das cavernas que ficou bastante famoso. E neste início de ano eu gostaria de compartilhar com os irmãos um bocadinho a respeito deles, porque são, segundo a Bíblia, heróis da palavra. E se os irmãos não sabiam, então abra a sua Bíblia comigo e vamos descobrir onde é que eles estão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, 22. Logo no início do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, nós encontramos a seguinte descrição. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Até aqui, irmãos. Homens das cavernas. Davi era um jovem, já com alguma experiência militar, nesta altura. Ele era casado com a princesa Mical, a segunda filha do rei Saul. E foi nesta altura que ele teve que sair da capital, fugir da cidade e do palácio para escapar com a vida. O rei Saul tinha se tornado um homem amargo, invejoso e paranoico. Ele acreditava que Davi
e iria usurpar o trono, queria derrubá-lo e ocupar o seu lugar. Como ele não era capaz de o encarar de forma direta, ele tentou matá-lo mais de uma vez. Davi não teve alternativa a não ser fugir. Não teve escolha. Este jovem arpista, que ficara famoso ao derrotar Golias, teve que procurar um território onde pudesse se proteger. E o texto nos diz que ele foi para a caverna de Adulão. Isto ficava nas regiões montanhosas, na fronteira entre Judá e a terra dos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel nesta altura. E ali havia um complexo de cavernas bastante grande, onde Davi podia se abrigar. Dali ele tinha a possibilidade de ver a muita distância. Era um lugar forte, era um lugar bom para se proteger. Ali Davi se tornou um homem das cavernas. Era um tempo difícil para ele, irmãos. Notemos o que é que já se passara na sua vida. Davi era o 8º filho de Jessé. 8º filho, irmãos. Não dava para ter grandes aspirações. Evidentemente que o mais velho era o herdeiro principal, o seu irmão que ia receber a parte dobrada, não é, da herança, e depois havia ainda mais 6 para até finalmente chegar a Davi. Davi era Davi. Ele era, digamos, o último que tinha aparecido, talvez quase que por engano. E nós sabemos que foi-lhe dada a função mais insignificante da família, guardar as ovelhas do pai, nos campos à volta de Belém, onde um dia os anjos iam anunciar a chegada do Messias Salvador. Fora o profeta Samuel, o homem mais respeitado de Israel nesta altura, que transformara, pelo menos, a ideia e o sonho do coração de Davi. Quando ele foi até Belém, por orientação de Deus, e o ungiu, experiência marcante. Samuel chegou lá, mandou vir os filhos de Jessé, e assim que viu o mais velho, alto, forte, poderoso, bonito, disse, é este. E Deus disse, eu não vejo como os homens veem, não olhes para a aparência dele. Esta aparência já tem o Saul e olha o que deu. Não, continua, vai, o próximo. E viram os 7, e acabou os 7, então não há mais, não é nenhum destes. Quer dizer, há mais, não há o Davi, está lá no campo, não manda vir. Enquanto o Davi não vier, não comemos. E quando chegou, era um adolescente, era um jovem com aspecto gentil, com o cabelo meio claro, e Samuel olhou para ele e disse, isto é que é o futuro rei de Israel, e Deus disse, é este, unge. E naquele dia veio a promessa. Depois, não sabemos quanto tempo, surgiu o episódio que tornou Davi famoso a nível nacional. Os filisteus se juntaram para o combate e o seu campeão de guerra, Golias, um grande gigante de Gate, veio desafiar o povo 40 dias e ninguém o enfrentou. Até que Davizinho, o jovenzinho chegou e foi lá e com a sua funda, não foi com a sua funda, foi com a sua fé no Senhor, ele derrubou o gigante e cortou a sua cabeça com a própria espada. Ele é então levado como herói nacional a viver no palácio. No palácio ele se torna o escudeiro de Saul. Começa a ter aparições militares junto com a tropa. Mas o ciúme do rei, que estava em decadência, começa-se a levantar. Primeiro Saul tenta amarrar Davi através de um casamento. Tinha havido uma promessa, quem vencesse o gigante casava com a princesa. Parece até um conto de fadas, não é, irmãos? Mas está aí na palavra de Deus. Só que Saul não cumpriu a palavra, deu a princesa a um outro. Mas a segunda filha de Saul apaixonou-se por Davi. Também não era complicado, ele era um herói nacional. E então o rei disse, não, esta é uma oportunidade, vou amarrar aqui o Davi. Mas isto não foi suficiente. E Saul então começa a tentar matá-lo. Davi tem que fugir. Era uma situação injusta. Era uma situação errada. Saul usava os recursos do reino para o caçar como se ele fosse um animal e ele não fizera nada errado. Como poderia se sentir este jovem fugitivo? Como é que ele podia, com o seu coração sensível, olhar para tudo aquilo que ele tinha vivido até então? Como é que ele podia se sentir sentado nas cavernas de Adulão, olhando para a fronteira da sua terra com a terra dos inimigos e pensando, foi para isto que Samuel me ungiu? Foi nisto que deram todos os meus sonhos? As minhas expectativas? Então porquê é que ele colocou azeite na minha cabeça e disse que eu ia ser rei de Israel? Para andar agora aqui escondido nas cavernas? Quantos sonhos
Quantos sonhos você já teve? Eram sonhos seus? Ou eram sonhos do Senhor para a sua vida? Quantas vezes já achou que Deus não se importa com os seus sonhos e as suas expectativas? É comum nós sentirmos que à medida que o tempo vai passando e os anos vão sendo vencidos, é comum nós pensarmos que muito daquilo que nós tínhamos idealizado para a nossa vida nunca vai acontecer. Talvez fosse o pensamento do coração de Davi nesta altura. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Davi vai acabar por ser vitorioso. E mais do que isso, ele vai se tornar o maior rei da história de Israel. Como é que ele pôde vencer esta situação? Havia algum propósito para esta crise na sua vida, para esta fuga? Pensemos rapidamente, irmãos. Davi ainda era muito jovem. Ele estava numa cultura que valorizava essencialmente os idosos como líderes, sábios, experientes. Ele provavelmente ainda não estava na idade própria para liderar. A sua experiência de liderança era pequena. Ele tinha sido um bom soldado e havia tropas que o acompanhavam, mas as tropas que o acompanhavam não eram suas, eram tropas de Saul. Na sua maioria eram homens de Benjamim, que pertenciam a uma outra tribo. A tribo de Davi era a tribo de Judá. Estes homens, na hora da verdade, na hora do desafio, iam realmente ficar com Davi? Ou iam ficar fiéis ao seu próprio rei? Davi precisava dos seus próprios homens. Davi conhecia pouco da terra. Ele vivera em Belém a maior parte da sua vida e depois um pouco de tempo na corte de Saul, mas ele tinha pouco conhecimento da realidade do tempo. Ele precisava conhecer outras realidades, outros reinos, outras culturas, outras formas de liderar. Este vai ser o tempo em que Deus o vai preparar para o trono. Mas nestes poucos versículos que aqui encontramos, nós temos respostas muito interessantes e úteis da palavra do Senhor para nós. O Senhor conhece todas as coisas e sabe o que nós precisamos. Ele sabe dos tempos e das épocas e das oportunidades e Ele vai dar a Davi estas oportunidades. E vejam como Davi as aproveitou, porque no seu exemplo nós temos lições para nós. Primeira coisa que ele fez, ele procurou lugares fortes. A palavra diz que Davi procurou um lugar estratégico para a sua defesa. Sabendo da perseguição de Saul, ele não ficou a choramingar e nem à espera das manobras do inimigo. Ele se antecipou, foi para o alto das montanhas, foi para a proteção das cavernas, foi para um sítio onde ele podia ver a chegada das tropas de Saul de longe. Ele tomou medidas específicas e concretas para se proteger no meio da situação. Mas mais importante que tudo, irmãos, ele encontrou refúgio no seu Deus. Entre os salmos que Davi escreveu, nós temos um salmo que foi escrito nesta época, enquanto ele vivia lá nas cavernas. Se o irmão quiser segurar aí o texto de 1 Samuel e der um saltinho aí a meio da sua Bíblia, em Salmos, no Salmo 142, o irmão encontra um salmo que foi escrito por Davi na época em que ele estava na caverna de Adulão. Salmo 142. É só segurar um dedinho ou colocar o boletim enquanto vai ao salmo, depois volta a 1 Samuel. Veja o que Davi escreveu enquanto estava lá, escondido na caverna, no alto da montanha. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quando nós lemos este salmo, irmãos, nós percebemos que Davi era um homem que tinha plena consciência do que estava a passar. Ele não nega a sua situação, ele sabe os riscos que está a viver.
Ele sabe que o seu inimigo é mais numeroso e mais forte do que ele. Ele sabe que ele não tem quem esteja do seu lado. Ele sabe que não tem nenhum apoio, então ele procura o Senhor. E entrega as suas ansiedades ao Pai. Ele sabe que só Deus pode protegê-lo e guardá-lo diante desta situação. Afinal de contas, o rei Saul vai usar todos os recursos do reino para caçar este único homem. Se Deus não o proteger, como é que ele vai ser guardado? Oh, meus irmãos, quando passamos por situações complexas, e todos nós passamos, parecidas de alguma maneira com esta que Davi estava passando, em que nós nos sentimos encurralados e sem saída, em que os nossos inimigos são mais numerosos e poderosos do que nós, o que é que nós fazemos? Fugimos? Gritamos? Nos desesperamos? Nos deixamos abater e derrotar? O exemplo de Davi é um bom exemplo. Não desista. Procure lugares fortes. Escolha com sabedoria aonde se posicionar. Escolha o terreno onde vai ficar. Sobretudo, busque ao Senhor e faça dele o seu alto refúgio, a sua fortaleza. Em muitos outros salmos, Davi vai usar esta expressão, deste tempo que ele passou aqui, ele vai dizer, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu alto refúgio, Tu és a rocha onde eu fico firmado. Porque ele sabia que no Senhor ele encontrava a rocha eterna, a segurança verdadeira. Rodeie-se daqueles que o Senhor tem para a sua vida. O fim do Salmo 142 é significativo. No fim do Salmo, quando ele pede ao Senhor que o livre, que o proteja, ele diz assim, mas os justos me rodearão. Parece que Davi tinha a expectativa de que dentro daquilo que seria a bênção de Deus para a sua vida, haveria de haver gente que pudesse estar junto com ele, junto ao seu lado. E realmente, irmãos, quando voltamos a 1 Samuel 22, nós vemos que ele não fica sozinho na montanha. Ele não é o único homem das cavernas. A Bíblia diz que houve um grupo que se juntou a ele. Só gente boa. Vejam, irmãos, o que diz o verso 2. Só gente de primeira qualidade. Todo o homem que se achava em aperto, endividado, todo o homem de espírito desgostoso se juntou a Davi. Oh, meus irmãos, mas que bando de gente complicada. Os homens que foram ter com Davi eram homens que estavam cheios de dívidas, não conseguiam pagar os impostos de Saul. Os irmãos acham que o IRS é pesado, mas no tempo de Saul, não. Os impostos no tempo de Saul também era IRS, era Imposto Real de Saul, tinha que ser pago, e era muito alto, irmãos. E havia gente que não tinha como pagar, ficava em dívida. E agora faz o quê? Foge das tropas de Saul. Havia homens que não estavam contentes com o governo que era dirigido por Saul. Não gostava da maneira como ele liderava. Havia homens que estavam a ser perseguidos por causa da injustiça deste rei que tinha se tornado um mau rei, um déspota. Havia gente que estava angustiada, amargurada. E o que é que eles fizeram? Olha, eu ouvi dizer que Davi foi para as montanhas. Foi lá para a caverna de Adulão. Vamos lá ter com ele. E todos os dias chegava. Um dia chegava 4, 5, outro dia chegava 10, 12, no outro dia apareceram 20. E às tantas o grupo começou a ser cada vez maior e juntou-se um grupo enorme à volta de Davi. Mas seria este o grupo que você estava à espera? O que é que Davi podia ter feito nesta circunstância? Eu às vezes olho para esta lista e penso em Davi e acho que Davi podia ter dito assim, olha pessoal, é assim... as coisas estão complicadas, não é? Estão complicadas para vocês, para mim também. Já chega a minha crise, agora vou ter que aturar vocês. Não, desculpem lá. Eu já tenho muitos problemas, não me tragam mais. Cada um resolve o seu, esta é a minha caverna, vocês procuram outra. Talvez Davi pudesse ter orado a Deus e dito assim, Senhor, eu acho que o Senhor não leu bem o Salmo 142 da maneira que eu o escrevi. Porque eu disse lá no fim que os justos me rodearão, Senhor. E este bando que vem aqui à volta é tudo menos gente boa. São gente complicada, Senhor. São falhados, cheios de problemas. Só vêm complicar a minha vida. Eu dispenso bem esta bênção. Mas não é isso que o texto diz, irmãos. O texto realmente diz que os homens que se juntaram a Davi eram homens com muitos problemas, com problemas externos e internos, e no entretanto o versículo diz, e ele se fez chefe deles. Ele recebeu estes homens e se tornou o seu líder. Ele tivera a promessa de um trono,
ele tivera a promessa de reinar sobre Israel. E o que é dado a ele é um bando de fugitivos numa caverna. E o que é que ele faz? Aproveita a oportunidade. Irmãos, há aqui um princípio fundamental para as nossas vidas, que o Senhor Jesus vai ensinar muito tempo depois. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Davi tem aqui uma oportunidade para crescer na liderança. Diante destes homens que se juntam a ele, ele vai poder treinar as suas habilidades como líder. Ele vai poder preparar estes homens. Ele vai poder se tornar um líder de verdade. Nestes homens e sob a sua liderança, ele vai ter o coração da sua tropa, a sua força maior, aqueles homens que vão ser chamados mais tarde os heróis, os campeões de Davi. Estes foram os homens que se tornaram a razão das suas vitórias em todas as batalhas. É aqui que começa verdadeiramente a lenda do herói Davi, que nunca perdeu uma batalha. Estes homens, Davi recebeu, que pareciam tão pouco promissores, vão ser os seus heróis. E os seus relatos de força, capacidade e as bênçãos que Deus obteve através, ou que teve através deles, vão ser descritas na palavra. Se Saul soubesse o valor que estes homens tinham. Irmãos, quantas vezes nós deixamos a vida passar à espera daquela oportunidade? Quantas vezes deixamos a vida passar à espera de ser convidados para fazer parte de alguma coisa grande? Ficamos amuados num canto, dizer assim, ninguém reconhece o meu valor. Ninguém reconhece a minha capacidade. Ninguém sabe o que eu posso fazer. Eu sou capaz de coisas grandes. Mas ficamos à espera porque as oportunidades que aparecem são pequenas. E nós achamos que não são dignas de mim. Davi, irmãos, podia ter pensado assim, mas a história teria sido outra. A verdade é que ele nos dá um exemplo extraordinário, em que ele olha para estes homens que todos desprezariam e diz, venham, são estes que Deus me deu, é com estes que eu vou trabalhar. E estes vão ser os heróis de Davi. Mas há mais, irmãos. O texto diz, no versículo 3, que o passo seguinte que Davi deu foi tratar da sua família. No meio de uma crise pessoal, ele não descurou o cuidado com a sua família. Ele era um homem perseguido pelo rei. E como ele era perseguido, a sua família ficou em situação difícil. Era natural que se Saul estava com raiva de Davi, a sua família também sofresse. Os seus pais, com outros familiares, refugiaram-se na caverna de Adulão. Mas nós podemos imaginar, os pais de Davi já não eram homens, já não eram gente nova, os anos tinham passado, ele já era o 8º filho e já era adulto, portanto eles já deviam ser idosos. E Davi pensou, bem, eu não posso me manter aqui, eu não posso manter os meus pais, os meus tios, eu não posso tomar conta da minha família nestas circunstâncias. Esta caverna serve para mim, para estes homens que são homens de tropa, mas para a minha família não. Então o que é que ele faz? Ele cuida da família. Pode-nos parecer estranho que ele tenha procurado o rei dos Moabitas. Só parecerá estranho ao irmão que ele procure o rei dos Moabitas se o irmão nunca leu o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro muito bonito, um pequenino livro, muito interessante, que nos fala sobre a providência de Deus e que também tem um romance muito significativo à volta desta personagem Ruth, que é simplesmente a bisavó de Davi. E Ruth era moabita, apesar de que ela aceitou o Deus de Israel e se converteu. Mas ela era moabita, portanto é natural, diz a tradição judaica, que ela pertencia a famílias nobres em Moab. Isso nós não sabemos, que a Bíblia não diz. Sabemos que ela era moabita. Mas era natural que houvesse alguma ligação familiar. E Davi aproveita esta oportunidade, vai até ao rei de Moab e diz, olha, toma conta da minha família, afinal de contas, somos de alguma maneira parentes. E ele nos dá aqui uma lição importante, irmãos. No meio da crise, não descure a família. Não descuide da família. Nós não podemos deixar que as nossas crises destruam, abalem as nossas famílias. A base da sustentação daquilo que Deus nos deu é a nossa família. Se a família estiver forte, se a família estiver bem, os problemas podem vir. As situações são complicadas, mas nós estamos bem, nós aguentamos, nós seguramos. Agora, se nós descuidarmos da família,
a coisa mais insignificante é suficiente para nos fazer tremer e nos fazer cair. E Davi aqui nos dá mais uma lição de sabedoria tremenda. Antes de deixar que as coisas se compliquem para o lado dos seus familiares, ele toma conta dos seus. No meio da crise, não descure da família. E depois de tratar da sua família, o que é que ele faz? É natural. Ele tinha encontrado um lugar forte. Ele tinha encontrado um lugar seguro. Nas cavernas de Adulão, no alto do monte, ele podia se sentir, aqui é a minha fortaleza. Mas, no entretanto, o profeta vem falar com ele. A nossa tendência é voltar às cavernas, irmãos. Nós temos a tendência de procurar aqueles sítios onde nos sentimos confortáveis, onde nos sentimos em segurança. Mas o profeta Gad vem ter com Davi. É provável que Gad tivesse esta ligação por causa de Samuel, que provavelmente foi o mestre de Gad. E ele chega até Davi, diz aí o versículo 5, e ele diz: não fiques na montanha, não fiques na caverna, sai daí, esse não é o lugar que tu tens que ficar, entra em Judá. Parecia pouco lógico, irmãos, abdicar de uma posição forte, num lugar onde ele se podia esconder, de um lugar onde ele tinha uma verdadeira fortaleza, para entrar no território de Judá. Mas aqui nós temos outra lição importantíssima, irmãos. É a lição da obediência à voz do Senhor. Porque é que Saul tinha sido rejeitado? Porque desobedeceu. Deus disse, faz assim. E Saul não fez. E quando o profeta veio repreendê-lo, disse, não, mas eu guardei os animais. Eu guardei os animais para o sacrifício. E o profeta Samuel respondeu com uma frase que a minha mãe me respondeu e me disse durante toda a minha infância. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não quero sacrifícios, eu quero obediência. Não me interessa nada um culto todo bonito, com as mãos levantadas para o ar, tu não obedeces no dia a dia. Eu mandei fazer, tu não fizeste, está errado. Riscou o nome de Saul. E agora? Davi vai ser rei? Mas tem que ser um rei diferente. E tem que começar pelo básico, sendo um rei obediente à orientação de Deus. E o profeta do Senhor vem e diz, sai do lugar forte, entra em Judá. Não parece muito lógico. Foi Deus que mandou. Não há que discutir. E a Bíblia diz, está aí na vossa Bíblia, leia. Não sou só eu que estou a encontrar isto, irmãos. Os irmãos talvez acham que o pastor às vezes floreia um bocado, mas está aí no fim do versículo 5. Davi deixou de ser o homem das cavernas e passou a ser o Robin dos bosques. Não é? Diz que ele veio com o seu bando de foragidos e foi viver no bosque de Herete. Mas o essencial é que ele estava obedecendo a voz do Senhor. Ele não discutiu, porque a base daquilo que tinha sido a falha de Saul era a sua rebeldia. E a base daquilo que ia ser o sucesso de Davi seria a sua obediência. Se o irmão ler a história de Davi, sistematicamente, a cada batalha, ele pergunta ao Senhor, Senhor, e agora? Apesar da sua muita experiência, ele podia dizer, não, agora já ganhei tantas batalhas, já sou um soldado experiente, não preciso perguntar. A cada batalha ele perguntava ao Senhor, Senhor, e agora, como é que eu faço? Vou? Não vou? Vou de frente? Por onde é que eu vou? E o Senhor dizia, vai, eu dou-te a vitória. Olha, agora vai, mas tu vais de lado. Não, agora tu vai, mas tu esperas e vais apanhá-los por trás. E cada vez que o Senhor dava orientação, ele obedecia. Por isso, irmãos, é que ele ganhou todas as batalhas. Todas, não perdeu nenhuma. Porque foi obediente ao Senhor. Homens das cavernas. E o irmão achava que eram só trogloditas. E a Bíblia nos apresenta aqui uma lição tão diferente para as nossas vidas. No meio desta grande crise, Davi nos ensina coisas fundamentais. Busque lugares fortes. Sobretudo, busque o Senhor, que é o nosso lugar forte número 1. Aproveite as oportunidades. Mesmo aquelas que parecem pequeninas. Seja fiel nas poucas que Deus lhe dá. Naquilo que parece pequeno, seja fiel. Dê o seu melhor. Dedique-se e Deus vai abençoá-lo. Cuide da sua família. Não descure daquilo que é a base da sua sustentação no Senhor. Obedeça à voz de Deus. E desta forma, irmãos, Davi passou a ter um grupo, diz aí, de 400 homens. Estes homens serão descritos como os heróis de Davi. E nos próximos domingos eu quero compartilhar com os irmãos algumas das histórias destes heróis de Davi. Porque elas têm muito para nos ensinar.
e normalmente não são muito conhecidas, são personagens não muito conhecidos. Nos próximos domingos nós iremos conhecê-los melhor. Sobretudo, que nós possamos recordar esta lição da palavra do Senhor para os nossos corações, que nos é transmitida por um homem que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que confiava profundamente no seu Deus, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam.